Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, permita-me que comece por expressar o gosto que tenho em estrear-me na Assembleia da República, gosto redobrado por fazê-lo sob a sua presidência. Infelizmente, o assunto que justifica a minha intervenção não podia ser pior, e confesso que pensava já não ser possível na Europa no século XXI. Devia ser hoje uma verdade universal, a célebre máxima que diz que nenhum homem é tão estúpido ao ponto de preferir a guerra à paz. Apesar de ter sido oferecida várias vezes a paz, a Rússia preferiu a guerra. Temos a obrigação de ser claros na nossa posição. Esta é uma guerra ilegal, desnecessária e inaceitável. É uma guerra por opção, não por necessidade. As ações da Federação Russa são um ataque claríssimo e intolerável à ordem internacional. Para além das realidades geopolíticas e das relações de poder, a ordem internacional nunca ficaria completa sem um conjunto de normas, leis e instituições e mesmo preferências normativas que regulam e dão sentido às interações entre os Estados. De Westfália a Viena, da Paz de Versalhes à Carta das Nações Unidas, a ordem internacional sempre foi baseada num conjunto de práticas normativas e de expressões das vontades dos Estados. Os costumes internacionais, os tratados, as organizações e tribunais internacionais foram e são a bússola para a ação dos Estados, os fios de prumo da sua conduta e a fonte da sua legitimidade. A ordem internacional deve preocupar-se tanto com aquilo que é, como com aquilo que deve ser. Esse elemento normativo da ordem, a expressão dos seus ideais e dos seus caminhos para a paz, a segurança e o bem-estar de todos os povos, encontram-se também no direito internacional do pós-Carta da ONU. Esta consagra ainda a soberania dos Estados, o multilateralismo, assente na proliferação de organizações e tribunais internacionais, a proteção dos direitos humanos, as regras sobre a conduta da guerra e a punição de crimes contra a humanidade. Se não existe uma polícia mundial, nem por isso deixa de haver regras do jogo, contemplando incentivos para os cumpridores e punições para os infratores. As ações da Federação Russa são claras e inequívocas na sua violação das regras, normas e leis básicas da ordem internacional e por isso têm de sofrer uma punição exemplar. Não está nem estará em causa a legitimidade das sanções impostas pela comunidade internacional à Rússia. Mas não podemos ficar no meio da ponte. A manutenção de sanções parciais apenas contribui para prolongar a guerra, o sofrimento humano e a insegurança internacional. É urgente levar as sanções às últimas consequências, atingindo o regime de Putin no seu núcleo duro político e atingindo a sua economia na sua espinha dorsal, o petróleo e o gás. Um Estado alicerçado na corrupção cai quando deixa de haver dinheiro para comprar a lealdade. É preciso ser duro, porque Putin só entende a linguagem da força do poder. Putin avançou sobre a Ucrânia porque nos julgou fracos. É hora de lhe mostrar o contrário, que estamos fortes, unidos e decididos a travar a batalha pela paz, pela democracia e pela liberdade. As imagens que nos chegam de Bucha e de outras localidades no caminho da retirada russa do norte da Ucrânia chocam-nos como um ataque aos mais sagrados redutos da dignidade humana e relembram-nos algumas das páginas mais negras da história do século passado. Sejamos claros, tratam-se de atrocidades repugnantes e crimes internacionais gravíssimos. Uma investigação internacional determinará se tratam de crimes contra a humanidade ou crimes de guerra, bem como os seus responsáveis. Mas a indiferença não é aceitável. E uma condenação vigorosa destas atrocidades é o único caminho ético. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, alguns têm tentado passar a ideia de que esta é uma guerra entre a Rússia e o Ocidente. Não é. É uma guerra entre a Rússia e os valores da humanidade. A Rússia incomoda a democracia, a liberdade, o pluralismo, o Estado de Direito, os direitos humanos, os direitos das minorias. Incomoda os valores e princípios humanistas. Nós, portugueses, europeus, humanistas e cosmopolitas, temos de ser soldados no combate por tudo aquilo em que acreditamos e que tanto nos custou alcançar. Muito obrigado.